Bom dia, meus amados. A paz de Jesus estejam com todos nós. Hoje, sábado, dia 11, a igreja também celebra o dia de São Damaso, grande papa, lá no ano de 310, 300 e alguma coisa, né? Na verdade, ele foi papa entre os anos de 366 a 384, né? E no ano de 384 foi o ano em que ele faleceu. Mas eu resumi aqui um pouco da história que eu pesquisei e procurei resumir assim, o mais resumido possível para não se estender tanto, né? Então, meus irmãos, eu vou ler aqui um pouquinho da história de São Damaso, tá bom? Ele era conhecido por ser um homem muito paciente, mas que não permitia a mediocridade. Ele soube ligar todas as igrejas à Sé Apostólica de Roma. A época vivida por São Damaso era de grande agitação para a igreja. Durante o tempo do seu pontificado, Santo Ambrósio e São Jerônimo dedicaram sua inteligência ao serviço da igreja. Enquanto Papa, Damaso quase extinguiu a heresia do arianismo e fez tudo o que era possível pela unidade da Igreja. E também lembrado por sua presença no Segundo Concílio Ecumênico, no qual houve a definição dogmática sobre a divindade do Espírito Santo. Veja o que esse homem fez pela fé, pela igreja, como papa, né? E faleceu no ano de 384. Bacana, muito bacana a história dele. Eu dei uma resumida mesmo porque tinha muita coisa lá e eu resolvi fazer um resumo assim do que mais me chamava a atenção, né, na história dele. Mas, meus irmãos, hoje o Evangelho está no livro de São Mateus, capítulo 17, versículos do 10 ao 13. É pequenininho o Evangelho hoje, então, naquele tempo, os discípulos perguntaram a Jesus por que os doutores da lei dizem que Elias deve vir primeiro. Ele respondeu: É certo que Elias virá e há de restaurar todas as coisas. Mas eu lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem deverá sofrer por causa deles. Então os discípulos entenderam que Jesus lhes tinha falado a respeito de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados, veja que o Evangelho de hoje também está se referindo a João Batista, um grande profeta naquela época em que Jesus estava no nosso meio. É lindo poder falar de João Batista, um homem muito santo, viveu numa tremenda obediência ao Evangelho, viveu uma tremenda obediência a Deus, a missão que recebeu de Deus, a missão para a qual ele foi enviado, para endireitar os caminhos. Meus irmãos, é como Jesus fala que os doutores da lei diziam que Elias devia vir e endireitar tudo e fazer uma grande revolução, mas Jesus fala que Elias veio, porque ele fala que João era o próprio Elias que devia ter vindo, que devia vir.
Porque João Batista tinha uma grande missão, e essa missão era a missão de Elias. Então, João Batista foi enviado para fazer essa missão de Elias. E aqui Jesus está dizendo: Elias veio, mas os corações desse povo não o reconheceu, porque todos tinham um coração endurecido. Os próprios doutores da lei tinham um coração endurecido porque eram pessoas que conheciam a palavra, conheciam e estudavam as Escrituras, mas não reconheceram, não quiseram reconhecer João Batista como o Elias que devia vir, um grande profeta, e que o próprio Jesus, em outras passagens, fala que João Batista, sim, era um grande profeta, maior aqui neste mundo do que todo ser humano nascido de mulher, mas no reino dos céus é o menor. O menor no reino dos céus é maior que João Batista, como o próprio Jesus já fala. Mas de uma missão tão grande, tão importante, que era preparar o caminho para Jesus vir em sua glória. João Batista aqui é falado como um grande profeta, meus irmãos. Mas Jesus fala que João não foi reconhecido, sofreu, foi martirizado pelos grandes governadores da época, teve sua cabeça decapitada. Como também Jesus fala que o Filho do Homem deve sofrer nas mãos desse povo. Meus irmãos, veja que Jesus também já está alertando, já iniciou este alerta. Jesus já iniciou este alerta que ele deveria sofrer, embora muitos ali não conseguiram compreender o que Jesus falava, o que Jesus dizia. Muitos ali não compreenderam, não sabiam o que Jesus queria dizer a respeito dessa profecia. Ouviam Jesus, mas não entendiam. Muitos estavam ali naquele meio com o coração fechado. Não queriam reconhecer Jesus, não queriam acreditar em Jesus. Meus irmãos, nos dias de hoje, no nosso tempo, será que nós também somos que nem eles? Corações endurecidos, que não reconhecemos um profeta? Que não reconhecemos um enviado por Deus até nós para nos mostrar o caminho do Senhor? Muitos de nós hoje também somos muito orgulhosos, achamos porque estamos na caminhada da igreja, estamos num grupo de oração, estamos no ministério de música, servindo na liturgia, servindo num grupo do ECC, por exemplo, e achamos que estamos no caminho certo, estamos aqui, não precisamos de mais ninguém. E muitas das vezes Deus envia uma pessoa para mostrar um caminho que talvez estamos vivendo erroneamente, erradamente, seguindo erradamente do nosso jeito, porque precisamos servir a Deus da forma como Ele quer, da forma como Jesus prediz aqui nos seus ensinamentos. Honrar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus verdadeiramente? Será que Jesus nos já enviou pessoas para nos ensinar como devemos servir? E muitas das vezes por orgulho nosso, nós também não rejeitamos essas pessoas por acharmos que nós estamos certos e a pessoa enviada por Deus
está equivocada? Será que também nós, como esses doutores da lei e fariseus, nos deixamos também ser envolvidos pelo orgulho e por acharmos que estamos no caminho certo e aquela pessoa não está? E que não precisamos de ninguém para nos mostrar o caminho porque já conhecemos a palavra? Será que também hoje estamos agindo dessa forma? Como Jesus fala que essas pessoas que eram conhecedoras da palavra fizeram Jesus sofrer, levaram Jesus até o Calvário, até o sofrimento de cruz. Essas pessoas que seguiam a Deus, que seguiam o Evangelho, conheciam as Escrituras, crucificaram Jesus. Será que nós, com as nossas atitudes, mesmo conhecendo a palavra, indo em busca da palavra, indo em busca do serviço da igreja, também não estamos crucificando Jesus com as nossas atitudes, com a nossa falta de credibilidade, de ingratidão, com a nossa falta de fé? Será que nós também não estamos agindo como esses doutores da lei? Que por acharmos que estamos servindo a Deus, indo para a igreja quase todos os dias, e muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos quase todo dia na igreja, num grupo, numa reunião disso, reunião daquilo, ensaio disso, ensaio daquilo, servindo aqui, servindo ali, servindo em tal grupo de oração, servindo em tal ministério, servindo aqui, servindo ali, mas dentro de casa não professamos a fé. Vivemos em guerra com os nossos familiares, intrigados com os nossos familiares, até mesmo com os nossos próprios cônjuges. Não conseguimos nos entender, não conseguimos entrar num acordo, porque não professamos a fé dentro de casa. Vivemos de aparência dentro da igreja, como essas pessoas aqui viviam de aparência. Os doutores da lei e fariseus viviam de aparência para se amostrar ao povo lá fora que eram doutores da lei, que eram servos de Deus, que eram pessoas que estavam dentro da salvação. Será que nós também estamos vivendo como esses doutores da lei? Vivendo uma vida de aparência? Na igreja, tudo bonitinho, mas dentro de casa, fazendo aquilo que não é da vontade de Deus, com intrigas, com blasfêmias, vivendo numa vida desregrada dentro de casa, com discórdias, desunião conjugal, desunião familiar entre os familiares e parentes, irmãos, intrigas entre irmãos, desavenças entre os familiares. Como é que possamos viver numa vida voltada para Deus se não reconhecemos o nosso irmão como o próprio Cristo? Se não vemos Jesus no nosso próximo? Se não olhamos para o nosso próximo e não enxergamos Jesus nele? Será que estamos fazendo a vontade de Deus verdadeiramente? Ou será que estamos fazendo como esses doutores da lei, em que o próprio Jesus fala que deve sofrer por causa deles, por causa do orgulho deles, da falta de fé, da falta de humildade desses homens? Será que nós somos humildes para reconhecer Jesus, para seguir os seus ensinamentos a todo custo? Será que estamos fazendo a vontade verdadeiramente de Deus? Meus irmãos, neste sábado, que está se iniciando a terceira semana do Advento, possamos pedir a Deus, em oração, que sejamos mais humildes, que possamos fazer a vontade de Deus e reconhecer os enviados de Deus na nossa vida, muitas das vezes para nos dar uma palavra que precisamos ouvir, mas não queremos ouvir da boca de outra pessoa.
Um santo sábado a